Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando em 2 Coríntios e o nosso capítulo de hoje é 2 Coríntios 7. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído do primeiro versículo, que está escrito assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Toda vez que eu leio esse versículo, isso sempre me chamava atenção, mas das últimas semanas para cá isso tem pulsado no meu coração e eu tenho conversado muito com Deus sobre isso. Porque a palavra diz aqui, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. E parece que ter a ideia daquilo que contamina o corpo, a carne, é mais fácil. A gente consegue enxergar práticas, atitudes, coisas externas. E a gente entende, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu falo, isso está contaminando ali o meu corpo. Não, eu quero me separar disso, eu não vou ver mais esse tipo de conteúdo, não vou mais ouvir esse tipo de conteúdo. Parece que é mais fácil a gente compreender isso. Mas aí eu comecei a conversar com Deus, mas a tua palavra diz que eu devo me purificar de tudo que contamina o corpo e o espírito. Como assim o meu espírito pode ser contaminado? E aí eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, meus irmãos, algo que Deus tem ministrado no meu coração. Eu espero em nome de Jesus que o Senhor transmita essa verdade. São coisas que Deus tem ministrado no meu coração nessas últimas semanas. Então, às vezes, quando a gente está sendo ministrado em algo, às vezes parece que a gente não consegue transmitir completamente. E eu estava orando e pedindo ao Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale? E sim, é isso que Ele quer que eu fale, ainda que não esteja bem formado aqui dentro de mim. Mas eu sei que o Espírito Santo, assim como Ele tem me impactado com essa verdade, eu sei que Ele vai impactar a sua vida, porque o Senhor deseja que nós avancemos, que nós nos tornemos pessoas maduras, íntegras no Senhor. Então, veja que interessante isso daqui, né, amados? A palavra diz aqui, o apóstolo Paulo escrevendo diz, visto que nós temos essas promessas, quais são as promessas? Foi falado no capítulo 6, no final do capítulo 6, e quais são as promessas que Deus fez? Tá ali nos versículos 16 em diante, quando Deus diz assim: Eu habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras e eu os receberei, e serei o seu pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. São palavras que estão lá no Antigo Testamento, em Levítico, em Jeremias, em Isaías, e o Senhor está aqui proclamando essa verdade. Qual é a minha vontade para o meu povo? Qual é a minha vontade para aqueles que creem em mim? Que eu vou habitar entre eles, eu estarei ali vivendo com eles, e eu desejo que eles, por causa disso, porque eu estarei ali com eles, que eles separem-se de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que contamina a vida deles, e eles vivam comigo como meus filhos, porque eu serei o seu pai e eu quero que eles sejam meus filhos e minhas filhas. Amados, nós sabemos que Deus fez uma obra completa por meio de Jesus Cristo, enviando Jesus Cristo para morrer e ressuscitar, para condenar aquilo que nos separava de Deus. O pecado nos separava de Deus, mas o pecado foi condenado na carne, no corpo de Cristo Jesus. Nós já vimos isso, essa é a justiça de Deus. E aí agora nós temos esse livre acesso a Deus, esse caminho livre até Deus que Cristo Jesus conquistou para nós. Sabemos que o Senhor nos redimiu, nos regenerou, nos deu uma nova vida, uma vida espiritual. E aí nós podemos viver por meio dessa vida. Então nós temos todas essas promessas que foram cumpridas em Cristo Jesus e nós acessamos todas elas pela fé. E aí, visto que nós temos todas essas promessas, nós devemos o que? Nos purificar de tudo aquilo que contamina o corpo e o espírito. Mas como assim o nosso espírito pode ser contaminado? E é isso que Deus tem ministrado no meu coração. Como o nosso espírito pode ser contaminado, amados? Tendo uma visão errada
de quem é Deus. Amados, o nosso espírito, ele foi regenerado por meio da obra de Cristo Jesus. E a palavra nos garante que nós fomos criados lá em Efésios, quando nós lemos o capítulo 4, versículos 22 ao 24, nós vemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Ou seja, o nosso espírito, essa nova vida que nós temos, foi criada para ser imagem e semelhança de Deus, de Cristo Jesus. E nós recebemos essa vida. Então, o nosso espírito é para refletir o que? A vida de Deus, porque Deus é espírito. Então, importa que nós também vivamos como Ele. Por quê? Porque nós recebemos uma natureza espiritual semelhante à natureza de Deus. E o nosso espírito deve manifestar o quê? O Espírito de Deus. Tanto que Deus colocou o Espírito dele para habitar em nós, para habitar em nosso espírito. Nós já vimos lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 17. Aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com ele. Ou seja, nós somos pessoas espirituais. O nosso espírito é contaminado quando nós não conhecemos o caráter de Deus. Quando nós não conhecemos quem de fato é Deus. Deus é espírito e nós precisamos conhecer o caráter desse nosso Deus, que é espírito e quer que nós, como espíritos que somos, porque ele nos regenerou, nos deu essa natureza espiritual, ele quer que nós o quê? Manifestemos essa vida espiritual dele. Tenhamos a mente espiritual dele, tenhamos o caráter espiritual dele e manifestemos isso. Então, como que o nosso espírito pode ser contaminado? Quando nós temos uma visão errada de Deus. Aí nós começamos a levar uma vida que não é plena no Espírito de Deus. Nós achamos que estamos vivendo de forma espiritual, mas muitas vezes não estamos. E aí veja que o versículo continua dizendo, aperfeiçoando a santidade no quê? No temor de Deus. Veja que a nossa santidade, uma vida santa, levarmos uma vida santa, nós vamos crescendo nesse processo, amadurecendo, sendo aperfeiçoados na santidade através do quê? Do temor de Deus. Ou seja, se nós não temos o temor de Deus, nós não seremos aperfeiçoados na santidade. Ou seja, nós viveremos do jeito que nós quisermos e pronto. Nós não manifestaremos a santidade de Deus, não revelaremos a santidade de Deus através da nossa vida. Porque a santidade é aperfeiçoada através do quê? Do temor de Deus. Mas o que é o temor de Deus? Nós estudamos muito sobre o temor de Deus e sempre ouvimos, é a reverência, é o respeito, né? O temor não é medo, mas é um respeito, uma honra, uma reverência a Deus. E exatamente, é isso mesmo. Mas às vezes nós pegamos esse conceito e temos esse conceito apenas na teoria. Apenas ali no momento em que nós estamos na igreja ou no nosso momento de oração, que estamos ali prostrados diante de Deus, aí nós temos talvez essa reverência, esse temor a Deus, esse conceito de respeito a Deus. Mas o temor a Deus, amados, é mais do que isso. O temor a Deus é uma consciência constante da presença de Deus. O temor a Deus é uma consciência constante da presença de Deus. Mas não é uma consciência da presença do Deus que nós achamos que Ele é. É uma consciência constante de quem Deus é, de quem de fato Deus é. Por isso que é possível nós contaminarmos o nosso espírito com um conhecimento equivocado de quem Deus é. E uma das coisas que o Senhor estava ministrando muito o meu coração, e é o que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, nós podemos falar sobre vários aspectos do caráter de Deus. Mas uma das coisas que nos faz não ter o temor de Deus
não simplesmente o respeito, a reverência. É claro, é óbvio que nós temos o respeito, a reverência, mas não apenas dessa forma teórica, intelectual, mas essa consciência constante de que Deus está aqui comigo. O Senhor habita em mim. Muitas vezes nós não alimentamos essa consciência, por quê? Porque nós temos a ideia de um Deus que está o tempo todo querendo nos condenar e nos punir. Amados, nós erramos muito em nossa caminhada, certo? Mas veja o que a palavra diz, que a santidade ela é aperfeiçoada no temor do Senhor. Ou seja, nós crescemos em santidade à medida que crescemos no temor a Deus. Mas se nós não temos o temor a Deus, e temor a Deus não é simplesmente esse respeito, essa reverência lá na hora do culto ou na hora que nós estamos orando, mas é essa consciência constante da presença de Deus aqui. Se nós não temos isso, nós não seremos aperfeiçoados em santidade. Ou seja, continuaremos vivendo de uma maneira muito terrena, muito carnal. E por que nós não temos esse temor a Deus? Porque nós não queremos ter essa consciência constante da presença de Deus, porque a imagem que nós temos de Deus é uma imagem errada. Na maioria das vezes nós achamos que Deus está pronto para nos condenar, para jogar um raio na nossa cabeça. Então nós vemos Deus muito naturalmente. Nós não conseguimos compreender muitas vezes o caráter redentor de Deus. Amados, Deus é um Deus redentor. Deus tem falado muito isso comigo. Deus é um Deus redentor, tanto que ele enviou Jesus Cristo para quê? Para a redenção da humanidade. O que Deus quer fazer conosco é nos redimir. E redenção, esse coração de redenção é um coração misericordioso, é um coração perdoador, não é um coração que está o tempo todo acusando, condenando e punindo, acusando, condenando e punindo. Esse é o diabo. Quem fica o tempo todo acusando, condenando e punindo é o diabo. Não é Deus. Deus quer trazer a misericórdia, o perdão, a redenção em todas as áreas da nossa vida. O caráter de Deus é tão glorioso, tão sobrenatural, que nós, com a nossa mente natural, nós não conseguimos acessar isso. É só com a mente do Espírito. É tão extraordinário o caráter de Deus, a forma de Deus agir, atuar, que Deus é capaz de pegar toda a nossa bagunça, todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todas as consequências dos nossos erros. Deus é capaz de pegar tudo isso e trabalhar em tudo isso para o nosso bem e para a glória dele. Esse é o caráter de Deus. Romanos 8, 28. Porque Deus trabalha em todas as coisas, não só nas coisas boas, mas nós gostamos de pensar só nos nossos acertos, nos nossos erros. Nós não queremos trazer os nossos erros para Deus. Nós não queremos ter essa consciência da presença de Deus quando nós erramos. Por quê? Porque nós achamos que Deus está ali, errei, pronto, agora ele vai jogar um raio na minha cabeça. Essa é a ideia que nós temos de Deus, mas esse não é Deus. Ah, Catiane, então nós podemos viver errando por aí, fazendo o que quiser, e Deus vai estar sempre perdoando. Não, isso é uma mentira, isso é libertinagem. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo quando ele escreveu para os romanos. Ele disse assim, então porque nós estamos na graça, nós vamos continuar a pecar? De maneira nenhuma. É porque nós estamos na graça, é que nós temos essa consciência da presença de Deus e essa consciência de um Deus redentor, de um Deus que salva, de um Deus que perdoa. Essa consciência aperfeiçoa, porque essa consciência é o temor do Senhor. É pensar que Deus está aqui comigo o tempo todo, até quando eu erro. Ele não se aparta de mim, ele está aqui comigo. E aí, quando eu erro, qual é o intuito de Deus? É me condenar, é me punir? Não. É me limpar. É me corrigir para quê? Para que eu dê fruto. Aquilo que está desajustado, aquilo que está errado, ele quer o quê? Ele quer podar para que dê mais fruto. Amados, isso são as palavras de Jesus em João capítulo 15. Talvez eu me estenda aqui um pouquinho hoje, mas deixa eu ler esse texto com vocês, amados. João capítulo 15, do versículo 1 em diante, está escrito assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor.
Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Eu tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amados, esse é o modelo de vida de Deus para nós. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu aqui, já que nós temos essas promessas gloriosas de Deus, de Ele estar conosco o tempo todo, nós sermos a videira, nós sermos os ramos, Ele ser a videira, ou seja, o Senhor habita em nós e o Senhor está entre nós, já que nós temos essa promessa gloriosa de que o Senhor é o nosso Pai, nós somos os seus filhos, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Amados, é fácil para nós pensarmos na contaminação do corpo. Eu não vou pecar nessa área, nisso. Mas é além disso, a palavra diz que nós devemos nos purificar de tudo que contamina o espírito. A nossa vida com Cristo, ela é mais do que simplesmente uma vida de aparência, de obras. A vida com Cristo é uma vida que começa no nosso interior, o nosso espírito foi criado novo em Deus e ele precisa se manter o que? Puro. Olha o que Jesus falou ali, amados, em João 15. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu dei a vocês. Ou seja, o que mantém o nosso espírito limpo? A palavra de Deus, a verdade de Deus. Mas o Senhor Jesus disse ali em João 15, olha, o meu Pai, ele é o agricultor, é ele que vai cultivando todas as coisas e o intuito é que vocês derem muito fruto, porque o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto. Veja que o Pai não é glorificado pelo fato de nós sermos humilhados, pelo fato de nós sermos constrangidos, pelo fato de nós sermos derrotados, pelo fato de nós sermos destruídos, pelo fato de nós sermos acusados, pelo fato de nós sermos condenados. Não. O Senhor, o nosso Deus, não é glorificado nisso. O Senhor é glorificado quando nós damos fruto. O Senhor é glorificado quando a nossa vida manifesta a vida de Deus. É aí que o Senhor é glorificado. Então esse é o caráter de Deus para conosco. Essa é a mentalidade de Deus para conosco. Ele não quer, agora eu vou destruir a Catiane, ela errou, ela vai ser destruída. Não, porque ele não é glorificado ao me destruir. Ele é glorificado quando eu dou fruto. E o que ele faz para que eu dê mais fruto? Quando eu estou dando fruto, ele vem e ele poda. Nessa área aqui, filha, esse ramo aqui, ele está crescendo meio torto, eu vou ter que podar ele. As podas de Deus para nós, amados, são para nos alinhar. As podas de Deus para nós não são para nos destruir, mas nós precisamos ter essa consciência de um Deus redentor, não de um Deus acusador e condenador. Quem acusa e quem condena é o diabo. O Senhor quer trabalhar em todas as coisas da nossa vida para o nosso bem e para a glória dele. O temor do Senhor é essa consciência constante
da presença de Deus, mas é da presença desse Deus redentor, não do Deus acusador. Porque Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus, Deus, veio para quê? Para que nós tenhamos uma vida completa, para que nós sejamos o que? Redimidos, restaurados, salvos. E a salvação não é algo, amados, que é lá no passado, apenas no dia em que nós aceitamos Jesus. A salvação, ela é passado, presente e futuro. Nós fomos salvos quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor da nossa vida e nós exercitamos a nossa salvação no presente. O apóstolo Paulo fala isso. Por isso, exercitem a salvação de vocês com temor e tremor. Amados, se nós queremos levar uma vida santa, uma vida que manifesta a santidade de Deus, primeiro, nós precisamos reconhecer que Ele já fez uma obra completa, que já nos deu uma nova vida, e precisamos compreender que o que aperfeiçoa a santidade, ou seja, o que libera os frutos que o Senhor já depositou em nós, porque a semente divina está em nós, isso está lá em 1 João capítulo 3, versículo 9, a semente divina foi depositada em nós, para que essa semente frutifique, ou seja, nós vivamos em santidade, essa santidade será aperfeiçoada no temor do Senhor. E o que o Senhor tem ministrado no meu coração é que o temor do Senhor é mais do que simplesmente uma reverência, um respeito lá na hora do culto, na igreja, na hora que nós nos ajoelhamos para orar, é mais do que isso. É uma consciência constante da presença do Deus Redentor. Então, quando eu erro, o Senhor não está com um raio para lançar na minha cabeça. Pelo contrário, Ele está ali para me ajudar a não mais errar. E o coração de Deus, ele é tão extraordinário que quando nós vemos Jesus falando com Pedro e com os outros discípulos, e eles perguntam, então nós devemos perdoar 7 vezes? O Senhor diz, não, 70 vezes 7. Esse é o coração de Deus. Se Ele pede para nós perdoarmos 70 vezes 7 ao dia, quando erramos, quando alguém erra conosco, imagine o coração de Deus para conosco, amados. Ele já perdoou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Pecados passados, presentes e futuros já estão perdoados. Mas para nós entendermos isso na nossa prática, na nossa vivência, no nosso dia a dia, porque nós precisamos aprender a colocar a vida cristã em prática, para nós aprendermos isso se nós errarmos 100 vezes a mesma coisa durante o dia, e aí 100 vezes nós nos arrependermos e falarmos, Senhor, eu não quero mais fazer isso, me ajuda. Nós teremos o perdão de Deus. Mas por que nós continuamos? É isso que Deus tem ministrado no meu coração. Por que nós continuamos errando 100 vezes a mesma coisa, cometendo o mesmo erro? Porque nós temos medo de Deus. Nós não temos temor a Deus, nós temos medo. E porque nós temos medo, nós não queremos levar de todo o nosso coração os nossos erros a Deus. Nós levamos apenas da boca para fora. Porque temos medo. Ai, será que o Senhor vai ter uma boa resposta para mim? Será que Ele não vai me fulminar porque eu venho diante dEle trazer o mesmo erro, a mesma falha, a mesma situação? Não, amados, o Senhor é um Deus redentor. Quando nós nos achegamos, quando temos essa consciência constante da presença dEle, isso é o temor a Deus, essa consciência, e nós falamos, Senhor, por favor, me ajuda. Eu não consigo sair desse erro, eu não consigo vencer essa situação. Eu preciso da tua redenção sobre isso, sobre essa área da minha vida. Amados, o Senhor está disponível o tempo inteiro para nos redimir. Amados, esse é o nosso Deus. E aí quando nós começamos a enfrentar situações que nós não entendemos, que muitas vezes, na maioria delas, são as podas de Deus, e aí nós ficamos, meu Deus, o que está acontecendo? Não é a condenação de Deus, Deus não tem um espírito condenatório, Deus tem um espírito de salvação. Tanto que Ele veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Esse é o caráter de Deus, essa é a forma de atuação de Deus. Então nós vamos ter a nossa santidade aperfeiçoada quando tivermos essa constante
essa consciência constante da presença de Deus, mas não desse Deus que muitas vezes nos foi apresentado, que está com um raio na mão pronto para soltar sobre a nossa cabeça. Não, mas o Deus da Bíblia, o Deus que tem um coração redentor, um coração salvador, um Deus que usa, como está escrito em Romanos 8:28, todas as coisas, ele trabalha para o nosso bem e para a glória dele, porque ele é glorificado quando nós damos fruto, não quando nós somos destruídos. Ele é glorificado quando nós manifestamos a vida dele e não quando somos destruídos. Amados, o que o Senhor tem me encorajado e eu quero encorajar você é: receba a verdade de quem Deus é. Deus não é aquele velho barbudo que está com um raio para te dar na sua cabeça. Esse não é Deus. E quando nós conhecemos a Deus, algumas pessoas podem dizer: então se Deus é tão bom assim, se Deus é tão maravilhoso assim, eu posso continuar vivendo do meu jeito. Isso é outra mentira, não tem como nós estarmos na presença de um Deus redentor e não recebermos a redenção que ele tem para nós. Não tem como nós continuarmos desejando viver na carne, sendo que nós sabemos que Deus tem uma vida livre para nós, livre do domínio do pecado, livre das amarras do diabo. Esse é o nosso Deus. E aí não tem como nós alimentarmos uma vida na carne se nós conhecermos o nosso Deus redentor. Mas por que muitas vezes nós vivemos na carne? E quando eu falo viver na carne, amados, não é? Nós temos muita facilidade para reconhecer a vida na carne quando é um adultério, um roubo, um assassino. Aí nós temos, aí tá vivendo na carne, tá cometendo obras da carne, pecados. Mas todas as vezes que nós nos afastamos da confiança completa em Deus, nós estamos vivendo na carne. Amados, Deus nos chama para uma vida de confiança. Confiança nele, confiança que ele é tão poderoso e tão maravilhoso para pegar até mesmo as nossas bagunças, trabalhar nas nossas bagunças, para que venha em nosso benefício e glória dele. Ele é capaz de pegar tudo aquilo que o diabo tentou para nos matar, roubar e destruir, pegar tudo isso e trabalhar em nosso favor, para o nosso bem e para a glória dele. Esse é o nosso Deus. Amados, nós não contaminamos o nosso espírito, nós nos purificamos dessa contaminação no espírito quando nos afastamos desses conceitos errados de quem Deus é. Agora, quando nós alimentamos um conceito de Deus que não é bíblico, nós estamos contaminando o nosso espírito. E aí nós começamos a viver só uma religiosidade. E aí não vivemos em santidade. Por quê? Porque a santidade ela é aperfeiçoada no temor a Deus. E o temor a Deus é a consciência constante desse Deus redentor, salvador, que está o tempo inteiro querendo que nos aperfeiçoar, nos moldar para que manifestemos a vida dele. A alegria de Deus é que nós manifestemos a vida que ele conquistou para nós. E essa vida só será manifestada, amados, quando nós crescermos nessa consciência. O Senhor está aqui, mas o Senhor não está aqui para me punir, para me condenar. O Senhor está aqui para me ajudar. O Senhor está aqui para redimir todas as áreas da minha vida que precisam de redenção. Tudo aquilo que eu ainda vivo na força do meu braço, tudo aquilo que eu ainda vivo conforme a natureza caída, o Senhor está aqui não para me condenar por isso, mas para me ajudar a sair disso. Para me ajudar a vencer isso. Porque o meu Deus é um Deus redentor, é um Deus salvador. Amados, esse é o nosso Deus. A minha oração é que eu e você, visto que nós temos todas essas promessas cumpridas por meio de Cristo Jesus, nós recebamos plenamente essas promessas e nos purifiquemos de tudo aquilo que contamina o nosso corpo e o nosso espírito, mas principalmente do que tem contaminado o nosso espírito, que é uma imagem de um Deus que não é o Deus bíblico, uma imagem de um Deus errado. Nós temos tido dois extremos, ou um Deus que mais se parece com o diabo, que vive para acusar e condenar e punir, ou um Deus que também se parece com o diabo por ser libertino, por aceitar qualquer coisa,
por concordar com qualquer coisa. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que enviou Cristo Jesus para morrer por nós, para abrir um novo e vivo caminho, para que nós tenhamos um relacionamento para a redenção completa do nosso ser. Para que em tudo, para que todas as áreas da nossa vida sejam redimidas e mais nós possamos expressar, manifestar a vida santa de Deus sobre a terra. É isso que Deus tem para nós. E nós seremos aperfeiçoados em santidade quando crescemos nesse temor. E esse temor é a consciência, amados, da presença de Deus, a consciência constante, mas não desse Deus que parece um diabo, que ou ele é o acusador, o condenador, ou ele é o libertino. Não, isso daí é o diabo. Deus é um Deus redentor. Deus é um Deus que fez uma obra para a nossa salvação completa. Ele não está aqui conosco para nos condenar o tempo todo, ele está aqui conosco para nos ajudar, para redimir as áreas que precisam ser redimidas. Sabe aquelas áreas que você não consegue vencer? O Senhor não está te condenando por isso. O Senhor está dizendo, filho, filha, deixa eu te ajudar nisso. Deixa eu te ajudar nisso. E quando você cresce na consciência, você começa a manter uma consciência, Deus está aqui comigo. Hoje eu falhei, hoje eu errei, mas o Senhor está aqui comigo. E Ele é poderoso para me ajudar a vencer nessa área e para fazer, para trabalhar em tudo isso que o diabo fica aqui me acusando, fica dizendo que eu nunca vou avançar, que eu nunca vou conseguir viver em santidade, que eu nunca vou conseguir manifestar a vida de Deus. Deus é poderoso para pegar tudo isso. Deus é poderoso para pegar os erros do meu passado. Deus é poderoso para pegar tudo isso e trabalhar em cima dessas coisas ruins para o meu bem e para a glória dele. Porque Deus é um Deus redentor. Deus é o Deus que redime. Redenção é isso, amados. Deus pega toda a nossa bagunça e transforma para o nosso bem. Esse é o caráter do nosso Deus. E é na consciência desse Deus, desse caráter, que nós precisamos crescer. E à medida que crescemos na consciência do caráter de Deus, o Deus Redentor, nós vamos sendo aperfeiçoados em santidade. Vamos mais e mais manifestando a vida santa de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que esse conceito errado que nós temos do seu caráter, achando que o Senhor está o tempo todo nos condenando, nos punindo, nos acusando, ou então essa ideia de que o Senhor libera tudo, que o Senhor nos ama do jeito que somos e não quer nos mudar, quer nos deixar assim mesmo. Pai, essas ideias extremistas, essas ideias que vêm do diabo, Senhor, aniquila com tudo isso da nossa mente, da minha mente e da mente dos meus irmãos. Nós queremos conhecer o Deus Redentor, o Deus que entregou Cristo Jesus para a redenção da humanidade. Senhor, nós queremos crescer no conhecimento de quem o Senhor é, não no que dizem a respeito do Senhor, mas de quem o Senhor é de fato. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos te conhecer. Quando lermos a tua palavra, se revela a nós, por favor, Senhor. Queremos conhecer o caráter redentor do Senhor, porque eu tenho plena convicção, Pai, que se nós crescermos na consciência da presença do Senhor, o Senhor que é um Deus redentor, nós seremos aperfeiçoados em santidade. A sua vida começará a se manifestar através da nossa vida. O nosso espírito não será contaminado com ideias e com sofismas e com tudo aquilo que vem contra o conhecimento do Senhor. Pai, nos ajuda a crescermos no conhecimento de quem o Senhor é, de fato e de verdade, e nos ajuda a crescermos em consciência da tua presença. O Senhor está aqui o tempo todo, o Senhor habita em nós, não para nos condenar, para nos julgar, para nos destruir. Não, esse não é o Senhor. O Senhor está aqui para nos ajudar, para nos redimir, para nos fazer sair de um atoleiro, da lama, lá do vale, e nos colocar, Senhor, num lugar em que o Senhor é glorificado, não que nós somos glorificados, porque não é para nossa glória, mas é para a sua glória. Num local onde o Senhor é glorificado, em que
A nossa vida glorifica o Senhor. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso e cresçamos nesse conhecimento, nesse entendimento. Nos ajuda nisso, Pai. Nós queremos viver para a sua glória. E como nós vimos ali em João 15, quando vivemos para a sua glória, nós somos pessoas felizes. Nós nos tornamos pessoas satisfeitas. E essa é a vontade do Senhor, que nós vivamos satisfeitos, felizes e para a sua glória. Ah, Pai, nos ajuda em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.